Olá, amigos! Antes do início da guerra na Ucrânia em 4 de fevereiro de 2022, o presidente chinês Xi Jinping recebeu o presidente Putin na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. Após as negociações, os dois lados emitiram uma declaração conjunta de que o relacionamento sino-russo é mais do que uma aliança tradicional e que a cooperação entre os dois lados é ilimitada. No entanto, depois que a guerra na Ucrânia aconteceu, exceto para condenar o Ocidente, a China não se moveu para ajudar a Rússia na guerra. Especificamente, a China não fornece ajuda econômica ou envia armas como o Irã fez. Por que é que? Vamos descobrir neste vídeo. Primeiro, antes de responder a esta pergunta, precisamos responder a outra pergunta. Como a China se beneficia ao ajudar a Rússia? A primeira é fortalecer a parceria estratégica entre os dois lados. Ajudar a Rússia na guerra significa que a China está do mesmo lado na luta contra o Ocidente. Nesse momento, a confiança será levada a um novo nível. Os dois lados certamente se multiplicarão na cooperação comercial, compartilharão tecnologia militar e experiência em lidar com o Ocidente. Além disso, a China também pode solicitar assistência da Rússia em caso de guerra com os Estados Unidos por causa de Taiwan. Em segundo lugar, ajudar a Rússia pode ser visto como um trampolim na construção de novas alianças estratégicas entre a China e outros parceiros da região. Estou pronto para ajudá-lo se nos tornarmos aliados. Isso cria confiança para os países que querem estar na mesma frente com a China. Hoje, eles se tornam a competição de influência número 1 com os Estados Unidos. Ter mais aliados para lidar com conflitos futuros pode ser considerado. Em terceiro lugar, a China é o segundo maior consumidor rico do mundo. Ajudar a Rússia durante a guerra na Ucrânia pode ajudá-los a obter preços preferenciais no longo prazo, garantindo um suprimento estável de petróleo. Na verdade, eles não precisam de ajuda, eles também se beneficiam muito. Desde que o Ocidente se afastou do petróleo russo, a China se tornou o maior importador com preços com desconto de 10% a 15%. Tem até lotes com até 40% de desconto. No final, se a Rússia morrer, a China ficará sozinha e, mais cedo ou mais tarde, enfrentará os Estados Unidos. Portanto, ajudar a Rússia é essencial. Com tais interesses estratégicos, por que eles não ajudam Putin? A resposta simples é que eles não podem medir se os benefícios de ajudar a Rússia superam os riscos. A resposta mais complicada é esta: a China tem uma política externa consistente há décadas, ou seja, não interfere nos assuntos internos de outros países. Eles argumentam que os problemas da região devem ser resolvidos por meio de negociações. Este é realmente apenas um motivo para ouvir os ouvidos, mas na verdade eles costumam fazer o oposto. Outra razão engraçada é que a China está se concentrando no desenvolvimento econômico e se tornando uma potência abrangente. Não querem perder a visão de longo prazo envolvendo-se em conflitos internacionais e desconfiando dos países parceiros. Todas essas razões chinesas estão absolutamente corretas. No entanto, é usado apenas para fazer uma declaração. A verdadeira razão por trás, segundo especialistas, será bem diferente. Antes da guerra na Ucrânia, o presidente Putin esperava que a OTAN ficasse profundamente dividida se entrasse na guerra com a Rússia. A razão é que a maioria dos países do bloco depende do petróleo e do gás russos. Naquela época, por causa de alguns países que querem punir a Rússia, alguns países não o fazem, levando à falta de unidade na UE. Isso não é mais verdade. A segunda esperança é que, se a guerra se arrastar causando perdas econômicas, a oposição e as massas nos países da OTAN se levantem, o que causará turbulências internas e divisões nos países membros. Isso está acontecendo muito bem porque muitos países como França, Alemanha ou Reino Unido tiveram protestos em grande escala, liderados pela oposição, exigindo a interrupção do fornecimento de armas à Ucrânia. Isso é um bom sinal para o Sr. Putin. No entanto, assumir que a China apoia militarmente a Rússia pode ter o efeito oposto. A ameaça combinada das duas potências ajudará os povos da UE e da OTAN a se tornarem mais unidos, levando a uma guerra em maior escala. Portanto, mesmo que a China queira ajudar, pode não ser o momento certo em que a Rússia ainda possa administrar. Não apenas a UE e a OTAN, mas também os aliados dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, como o Japão, Coreia do Sul, Austrália ou Nova Zelândia, para apoiar a Ucrânia enviando ajuda. No entanto, eles realmente não consideravam a guerra relevante para eles. Caso a China tenha apoio militar para a Rússia, a situação pode ser revertida. Eles se unirão e ficarão na mesma linha de frente com a OTAN, em parte porque são leais juniores dos Estados Unidos, que receberam muita ajuda econômica e militar ao longo dos anos. Outra parte é porque todo homem tem conflitos com a China por território, economia ou política. Se Pequim ajudar a Rússia a derrotar com sucesso a Ucrânia, seu poder e influência crescerão exponencialmente. E então o Ocidente enfraquecerá e a China lutará livremente, sem medo de colidir na região. Os aliados dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico não poderão ficar de braços cruzados até lá. No entanto, esse é apenas um caso hipotético. De uma perspectiva econômica, vamos dar uma olhada nas seguintes estatísticas. A União Europeia, os Estados Unidos e seus aliados são os principais parceiros comerciais da China. Se Pequim está na mesma página que Moscou,
Isso significa que está arriscando sanções econômicas semelhantes às da Rússia, mas muito mais catastróficas por causa da escala maior. Claro, se as sanções forem impostas, ambos os lados sofrerão pesadas perdas, mas se for jogado até o fim, o resultado será que os Estados Unidos e seus aliados continuarão a fazer negócios uns com os outros. E a China perderá os parceiros mais caros. Portanto, quando não tiverem avaliado o nível de risco, se é menor que o benefício ou não, não correrão o risco de entrar no conflito. Ignorando os fatores acima, como líder da China, você teria pressa em ajudar a Rússia? Provavelmente não. Quando a Rússia não dava sinais de colapso, a China ainda os deixava enfrentar dificuldades porque a guerra seria melhor. Somente quando a Rússia estiver tão fraca que esteja pronta para dar qualquer coisa à China, seja tecnologia militar ou energia barata, a China ajudará. É uma oportunidade de transformar uma grande potência, a Rússia, em dependência e submissão à China. Embora não fosse legal brincar um com o outro assim, mas permanecendo como uma força de liderança, quase todo homem o fazia. Todos estão no interesse de seu próprio país. Mas não importa o que aconteça, a China deve dar um pouco de dinheiro à Rússia para criar confiança para uma cooperação de longo prazo. Caso contrário, no caso de Moscou vencer sozinha, ela terá apenas relações limitadas com Pequim e não poderá ser tão próxima quanto afirmado. De acordo com todos, a China está fornecendo ajuda econômica secreta à Rússia? E pensamos que sim. Mas porque eles têm medo de enfrentar os Estados Unidos, eles não podem ir a público agora. Vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistir. Adeus e até mais.